você faria se no dia do seu 5º aniversário de casamento você chega em casa e se depara com uma cena horripilante? Em outras palavras, a casa está revirada e seu parceiro ou parceira simplesmente desapareceu. No início, tudo não passa de um sequestro, mas no final a história toma um rumo diferente e você começa a ser o maior culpado. Porém, você alega inocência. A questão é que todas as pistas apontam pra você. Já se imaginou nessa situação? E você já tem uma ideia de que suspense se trata essa história? Mas antes de começarmos a resolver esse suspense, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Garota Exemplar é um filme de 2014 e é baseado na obra de Gillian Flynn e conta a seguinte situação. Amy desapareceu. Na manhã do seu 5º aniversário de casamento, seu marido, Nick, encontra a casa revirada e não há sinal da esposa. Tudo indica que se trata de um sequestro. E Nick imediatamente liga para a polícia. Mas logo as suspeitas recaem sobre ele. Exibindo uma estranha calma e contando uma história totalmente diferente do que está contado no diário de Amy, Nick parece cada dia mais culpado, embora continue a alegar inocência. À medida que as investigações se desenrolam, porém, fica claro que a verdade não é o forte do casal. Já deu pra perceber, pessoal, como que é essa história? Eu fui assistir esse filme porque um conhecido me indicou, e quando ele me contou, começou a me contar o que é o filme e tudo, ela me pareceu bem interessante e não nego que a história é bastante intrigante, pois tanto o filme quanto o livro conseguem trabalhar com o nosso psicológico. Porque primeiro, é uma história que temos 2 pontos de vista diferentes e segundo, ela nos leva a amar e a odiar o Nick e a Amy ao mesmo tempo. Como eu disse pra vocês, pessoal, essa história tem 2 pontos de vista diferentes. Tanto o livro quanto o filme mostram isso. E existe também a questão de que tanto o livro quanto o filme, ele é dividido, vamos assim dizer, em 2 partes. A primeira parte nós temos a visão do Nick, contando o que aconteceu, a vida que ele tinha com a Amy, como era o casamento, e nós temos a visão da Amy, contada a partir do diário dela. E é isso que nos faz começar a questionar quem é a pessoa que está dizendo a verdade, se é o Nick ou a Amy. Quando vai se desenrolando a história, nós chegamos num ponto em que a história toma um rumo diferente, nos fazendo levantar certas questões de quem realmente é a nossa querida Amy. Então é bastante interessante isso no livro. Como eu disse pra vocês, são 2 pontos diferentes, pessoal, tanto o livro quanto o filme. Então, na primeira parte você começa a odiar o personagem do Nick e a ter uma pena da Amy, e daí começa, mas quando a história vai andando, vai se desenvolvendo, você começa a se questionar se realmente a Amy é aquela pessoa incrível, maravilhosa que o diário tá dizendo, e questiona se a Amy é tão querida assim, é tão amorosa, se na verdade não existem certas mentiras contadas no ponto de vista dela. Mas o Nick também demonstra que não é exatamente um marido exemplar e nos faz questionar se realmente ele é uma boa pessoa. Então é bastante interessante isso em Garota Exemplar, porque ele trabalha o nosso psicológico. Uma hora você tá amando determinado personagem, odiando o outro, daí você chega numa outra parte da história e você muda totalmente de opinião sobre o Nick e a Amy. O que nos faz questionar quem realmente a Amy eu sinceramente não vou contar, gente, porque senão perde toda a graça da história. O foco maior da história, do livro e do filme é justamente esse ponto. O que nos faz questionar, a levantar suspeitas de que a Amy não é tão queridinha assim. Então eu não vou contar porque tudo se desenvolve a partir desse ser queridinha ou não. Como eu disse pra vocês, pessoal, no começo desse vídeo, eu vi o filme primeiro. Eu realmente não sabia que Garota Exemplar era um livro e quando eu descobri, eu comprei, apesar de já saber o final da história. O que é interessante no livro, o que é melhor no livro, é que ele nos intriga ainda mais e trabalha muito mais o nosso psicológico, fazendo com que nós entenda
até certo ponto, o porquê da Amy ser daquele jeito. Acho que o melhor jeito de descrever Garota Exemplar, quando você começa a ver esse filme ou ler esse livro, é o seguinte: Garota Exemplar, ele se desenvolve em torno de uma atmosfera de dúvidas que faz o leitor mudar de opinião a cada capítulo. Como eu disse pra vocês, quando você vai avançando na história desse filme, desse livro, você uma hora ama o Nick e odeia a Amy, e daí de repente você ama a Amy e odeia o Nick. Então é isso que é interessante nessa história. O melhor jeito de descrever Garota Exemplar, tanto no filme quanto no livro, é justamente como diz na frase. Ele gira em torno de uma atmosfera cheia de dúvidas que faz o leitor a cada capítulo mudar de opinião sobre os personagens. Se o livro e o filme são completamente diferentes, a resposta é não, pessoal. Mas não nego que existem certas situações que são muito mais explícitas no livro do que no filme. Eu acho que poderiam ter colocado um pouquinho mais no filme algumas situações que contam no livro, que fica muito melhor, fica muito mais explícito, você começa a entender melhor a situação, vamos assim dizer, a situação, e a ter um ponto de vista mais claro sobre cada personagem. Você, por mais que você mude de opinião, de repente num capítulo, e daí você muda em outra, no outro capítulo, isso fica mais claro a cada passo que você dá, desenvolvendo o livro, lendo cada vez mais ele. O filme, por outro lado, não. O filme não é ruim, gente, tá? Mas eu acho que eles poderiam ter colocado um pouquinho mais algumas situações que contam no livro que não tem no filme. Eu gostei muito do filme e do livro justamente porque ele é interessante, intrigante e nos faz criar muitos questionamentos sobre a relação do Nick e da Amy. Mas não nego que o livro é muito melhor do que o filme e nos envolve muito mais até. Então, se você é fã desse tipo de categoria, de suspense nesse caso, eu recomendo que vocês leiam Garota Exemplar. Mas comecem pelo livro e depois vão para o filme e tirem a conclusão de vocês sobre os personagens. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Garota Exemplar, o que você achou? Ou qual é a diferença entre o livro e o filme? Ou melhor, o que você achou dessa situação entre o Nick e a Amy? Você faria igual? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima.